Quero convidar você, irmão e irmã, para abrirmos a Bíblia em Hebreus, capítulo 3, lá no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 3. Então a gente vai ler, nós vamos ler do verso 7 em diante. Hebreus 3, versos 7 em diante. Vamos lá. Diz assim a Bíblia: Assim, pois, diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E também contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no meu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui nesse texto de Hebreus, ele está dizendo sobre o perverso coração de incredulidade. Ainda bem que é só é pequenininho, né? Ainda bem que não é um morcego. Deve sair já. Incredulidade tem levado, o povo a não descansar. A incredulidade, a Bíblia fala que, por exemplo, lá no verso 8, coração duro, diz que os pais tentaram, colocando à prova. Então presta atenção, deixa aí no verso 8. Os pais me tentaram, colocando-me à prova. Então, olha só, quando aquele povo no deserto colocou Deus à prova pela incredulidade, o pai, então, diz aí a Bíblia, que mostrou para eles a fidelidade por quanto tempo? 40 anos. Por 40 anos. Quando a gente prova a Deus em nossa incredulidade, tem um tempo onde Ele vai mostrar para nós do que Ele é capaz. Então a incredulidade muitas vezes nos deixa impacientes com a prova. Ao passo que a
o crer nos deixa no descanso. Por quê? O verso 12 diz que para não haver entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E no verso 19, o último, diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Não sei se vocês perceberam, quando a gente duvida, Deus vai mostrar que Ele faz e que Ele prova. E esse provar, aí leva um tempo. Aqui o texto da Bíblia está dizendo sobre a incredulidade que nos afasta do descanso. E a gente pode perceber, então, queremos ver que aqui a Bíblia mostra para nós dessa palavra que é a importância de, no que depender de nós, não tenhamos o coração duro e incrédulo, de forma que a gente venha desobedecer e deixar depois Deus provar da sua maneira. A fé nos leva a descansar, entende? Evangelho é assim, né? Evangelho é descanso. Só que nós temos um coração muito inclinado à desobediência, não é verdade? Não é assim com as crianças? Aí você fala assim, mas quem que ensinou a fazer isso? Quem que ensinou a fazer isso? Já passaram por isso? Você blinda a criança, blinda desde que nasce. E depois você começa a perceber que elas começam a fazer justamente aquilo que você não? Vou ficar aqui até meio-dia. Que você não ensinou, não é? Que você não ensinou. Eu lembro que, porque não tem escape, né? Eu me lembro logo quando cheguei em Curitiba, eu morava num condomínio pequenininho, que tinha 4 famílias, e ali tinha um menininho bem diferente. Até hoje, depois de tantos anos, às vezes eu recebo mensagem deles. Muitos anos. O menininho chegava em casa e eu queria agradar, né? Eu ia lá no meu armário, pegava uma bolachinha, sabe aquela bolachinha Bono? É boa ou não é boa? Eu gostava mais do que era antigamente, porque hoje ela parece uma moeda de R$1, antigamente era maior. Mas eles estão diminuindo o tamanho, aumentando o preço, né? E ele via, eu dava bolachinha. Toda vez que ele via, ele no armário dava bolachinha. Tá tranquilo, né? O Mateuzinho. Um dia os pais dele foram comer em casa, a gente estava comendo alguma coisa lá. Aí a mãe disse, olha, o Mateuzinho nunca comeu doce em casa até hoje. Eu estou até o fim, estou tentando ver até onde eu vou. Eu olhei para ela assim, olhei para a pastora Andréia. Eu falei, agora, falamos ou não falamos? Aí eu disse, ele não comeu na sua casa, porque aqui ele está acostumado. Meu Deus do céu, o que está comendo? O Apocalipse chegou aqui. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. É o coração dado à incredulidade e a vontade de fazer coisa errada. Eu fui com a pastora dar aula lá em Baú semana passada. Na sexta-feira a gente fica no hotelzinho lá. Cheguei no hotelzinho e entramos. Beleza, aí fui tomar banho. 2 registros, e um estava escrito, não abra. Não abra. Aí eu disse, eu gosto que as coisas funcionem. Isso para mim, na minha vida, isso é um martírio, porque tudo tem que funcionar direito. E eu falei, por que no hotel isso aqui não funciona? Eu quero saber qual que é o defeito. Aí eu falei assim, não, deixa para lá, o perfeccionismo é mal. Você não está escrevendo sobre isso? Larga para lá. Mas olha a vontade de abrir. O ser humano não é assim? E se eu tivesse aberto e começasse a pingar, e não parava mais, eu tinha que vestir roupa, eu tinha que descer e chamar a manutenção, né, Patrícia? Chamar a manutenção,
Você virar, e aquele furdúncio, e aí a esposa olhar para mim e dizer: por que você foi mexer aí? Não estava escrito que não era para mexer? Irmãos e irmãs, a importância da obediência. O verso 7 a 11, 7 e 8 de Hebreus que nós lemos, fala assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçam os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Que a palavra de Deus diz assim: se ouvires hoje a sua voz, e Deus fala sempre conosco todos os dias, é a voz dele no nosso interior, através das outras pessoas, através de uma pregação, de tantas maneiras Deus fala conosco, que às vezes nós não ouvimos a sua voz, e fazemos como aquele povo fez da tentação no deserto. E aqui a Bíblia mostra para nós esse episódio no deserto, quando o povo de Israel, que foi liderado ali por Moisés, se rebelou contra Deus, não crendo, apesar de terem testemunhado tantos milagres de Deus. E às vezes os crentes também são assim. Da mesma maneira que estavam lá ouvindo Deus falar no deserto, e não ouviram, às vezes também na igreja, na vida da igreja em geral, né? Nós também que estamos aqui ouvindo a palavra, orando, querendo que o Espírito Santo haja em nós, muitas vezes ele fala e a gente não ouve, e nos assemelhamos ao povo no deserto. E aí vem a prova, né? A prova. Meu filho, por que você orou e por que você não esperou? Porque eu fui apavorado. Agora você vai esperar, porque agora tem a prova do conserto. E consertar, irmão e irmã, é horrível, é ou não é? Consertar é terrível. Uma vez eu perguntei para o irmão aqui, ele falou: viu, qual que é o segredo de ver tanto tempo de casado? Ele falou: eu não discuti com a mulher. Ele falou: por quê? Porque depois que você discute, dá um trabalho para consertar. Dá mais trabalho. Aldir? Dá mais trabalho para consertar do que fazer. Então é melhor. Não. É lógico, tem o contrário também, né? Tem o marido também, né? O contrário também é verdadeiro. E isso resultou em tantas coisas ruins pela parte daquele povo do deserto. Mas a Bíblia fala para a gente procurar obedecer, porque o Espírito Santo, irmãos e irmãs, ele trabalha em nós, sabe? Quando a palavra de Deus fala para que nós precisamos obedecer ao Senhor, não é uma coisa que você não pode fazer, porque um dos grandes segredos da nossa vida evangélica é que quando a gente recebe Jesus em nossa vida, né? Eu gosto de quando vou orar pelas pessoas, quando ali no batismo, e que a gente fala, né? Receba o Espírito Santo. É porque naquele momento do batismo, o Espírito Santo é que vai tornar a nossa vida de crente possível. De forma que tudo que Deus olha e manda a gente fazer é porque Ele nos capacita. Ele não manda fazer o que nós não podemos fazer. Certo? Se Ele te manda carregar 10 quilos, você pode carregar os 10 quilos, vai, ergue que você vai. Mas Ele não vai te mandar carregar 30 ou 50 quilos. Ou pega aquele saco de cimento ali, ou pega aquele botijão de gás ali. Você sabe por que você paga mais caro no botijão de gás? Sim ou não? Porque você manda trazer em casa. E por que você manda trazer em casa? De preferência, quando o cara chega, você fala assim: por favor, coloca ali para mim naquele lugar lá. É ou não é? Por quê? Por quê, povo? Porque é pesado. Esse dia eu descobri tarde demais, eu não acreditei quando eu descobri, que se eu fosse buscar o botijão, eu pago R$30 a menos. Você pensa que é brincadeira? Eu não acreditei. Quando eu fui buscar era 90 e quando eu ia entregar em casa era 120. Eu falei: não acredito, a cada 3 eu ganho 1, quase. Por quê? A gente é preguiçoso, né? O preguiçoso paga mais caro. Vai comer ali no Jardins Grilos após o culto. Esse dia eu fui lá com a família, estou pagando até mês passado, está pagando a prestação.
preguiça de fazer um arrozinho lá, de fritar um bife, né? É ou não é verdade? Deus não manda você e eu carregar aquilo que você não pode. É por isso que quando ele fala assim, hoje se ouvir a minha voz, não endureça o coração de vocês. Porque o coração ele está disposto a obedecer. Às vezes aqui, eu gosto de ler Tiago capítulo 1, verso 22, que diz assim, olha, eu queria que você lesse comigo. Tiago 1, verso 22. Está escrito assim, ó. Vamos lá? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que a Bíblia mostra a importância da gente não só ouvir, mas praticar. É praticar. Aqui esse versículo aqui, ele mostra para a gente, sabe, queridos, para a gente avaliar muitas vezes a nossa vida e nos perguntar se nós somos meros ouvintes ou praticantes e estamos colocando de verdade em prática aquilo que aprendemos. Quando Deus olha e nos chama para o seu reino, Ele sempre vai nos dar as suas provinhas, para ver se somos praticantes. Assim foi também no deserto. Tem um verso que, eu não sei de cor onde está, mas está escrito exatamente assim: eu te coloquei no deserto para ver se vocês criam mesmo, para ver se o coração de vocês cria de verdade. Por isso que eu coloquei vocês no deserto, para provar vocês. E às vezes Deus coloca a gente no deserto da vida para provar se aquilo que nós estamos ouvindo aqui, muitas vezes, né, na Bíblia, no rádio, na internet, na igreja, nas mensagens que a gente ouve, para provar se aquilo está fazendo parte da nossa vida mesmo ou precisa ser exercitado. E tem que exercitar, e às vezes a gente não gosta de exercitar, né? Na verdade que a gente não gosta de exercitar muitas coisas. Você quer desobedecer o médico, é quando ele chega lá, ele fala assim, tem que fazer 10 sessões de fisioterapia. Eu olho para ele e falo assim, não, quanto que é para abrir o braço aí e operar? Porque eu não vou fazer, eu não gosto. Porque tem que ir lá, a gente acha que é gostoso, né? Um tempo atrás a filha disse, o médico recitou fisioterapia, ficou toda animada, não sabia nem o que era fisioterapia. Na segunda vez, da terceira não quis mais. Mas às vezes tem que exercitar. É obediência, para ver se a gente é praticante, se a gente busca aplicar os ensinamentos daquela palavra em nossa vida diária, e para que a gente não seja pego no perverso coração de incredulidade. Perverso coração de incredulidade. É quando a gente conhece a Bíblia, lê a Bíblia, sabe dos princípios, até não precisa nem falar, é só a vida diária mostra o que é ou não é da vontade de Deus, e a gente deliberadamente não faz. O que é isso? É um perverso coração de incredulidade, que muitas vezes vai precisar de muitos anos para a gente aprender, e atrasa a gente a entrar no descanso. Que coisa, né? Tem prova que é fácil, tem prova que é difícil, né? Que a gente fica com as provas fáceis porque obedecemos, e não com as provas difíceis por causa do coração perverso de incredulidade. Amém, povo? Eu gosto aqui de Hebreus ainda, verso 12 e 13, olha só. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui a Bíblia nos adverte sobre esse perigo de um coração incrédulo e desobediente, que se afasta do Deus vivo. E ele alerta para nós não deixarmos nos enganar pelo pecado, e para que mutuamente nos exortemos, ouçamos, e que nada nos afaste do Deus vivo. Porque não é o que a gente se afasta do Deus vivo.
E Ele não se afasta de nós. É nós que nos afastamos dEle quando não observamos a Sua palavra, quando não andamos com Ele. Ele nunca se afastará de nós. Ele nunca nos terá prazer em nos punir. Nunca terá prazer em nos disciplinar de forma ruim, não é? Às vezes eu penso, o que é o pecado? O que é sofrimento? Sofrimento é só não ter Deus perto da gente. Quando Ele se afasta, a gente começa a sofrer. Quando a gente se afasta da palavra de Deus, a gente começa, é que nem uma flor, né? Você tira a flor do vaso, e vai passando os dias, e ela vai ficando amarelinha, vai murchando, vai murchando. Por que aconteceu? Porque você tirou ela da terra. E o simples fato de tirar da terra, ela murcha. O pior castigo que existe para nós é quando nós deixamos Deus de lado. E Ele não se afasta, somos nós que nos afastamos e a gente vai murchando, vai ficando amarelinhos, né? Vai ficando murchos, vamos deixando de lado. Porque quando a gente se afasta do nosso Criador, a gente murcha. O ser humano nunca soube viver sem Deus. O ser humano nunca achou, nunca conseguiu um substituto. Até os ateus, quando começam a buscar algum outro projeto para a sua vida, para substituir o vazio de Deus no seu coração, eles entram em falência. Eles entram em falência. Esse dia eu falava com alguém que, os povos do passado, os cientistas, os filósofos, aqueles que criaram tantas coisas que a gente hoje usa, eles nunca foram ateus. Eles nunca foram ateus. Lembro de um filme que eu assisti que falava sobre Einstein, dizer, Einstein é ateu. Ele não era ateu. Ele era tão crente que ele chegou a um estágio da vida dele e disse, é impossível tudo isso ser criado do nada. É impossível. Alguém criou tudo isso e eu não tenho resposta. Agora os bobinhos dos seus discípulos é que diziam que ele era ateu e ficava nesse ateísmo bobo aí que acabam confundindo as pessoas. Eles não eram. Se afastar do Deus vivo é não confiar, né? Lá em Provérbios capítulo 3, verso 5 e 6, a gente encontra assim, olha. Vamos lá juntos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te enroles no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não se enrole, né? Eu gosto de dizer a palavra aí, que é a que mais aproxima. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se enrole no seu próprio entendimento. Por que as pessoas vivem cheias de crises? Porque estão enroladas no seu próprio entendimento. Porque elas estão enroladas nas suas próprias ideias, do seu jeito de fazer as coisas, do seu jeito de desenrolar as coisas. Acha que está certo, né? Para as suas dificuldades da vida, para os relacionamentos, elas vão achar os seus próprios caminhos, que querem consertar um por um. E como é que funciona? Isso é confiança na gente mesmo, nos nossos próprios caminhos, ao invés da gente entregar aquele que pode desenrolar as coisas. Lembro que uma vez eu fui tentar arrumar uma coisa familiar e quando eu consertava uma coisa, destacava outra. Aí teve uma hora que eu levantei e falei, quer saber uma coisa? Chega, não quero falar mais nada. Aí eu saí, vamos orar, né? Aí o Espírito Santo falou, até que enfim, né, meu filho? Até que enfim você descobriu que vamos orar, né? Que eu posso, confia no Senhor de todo o seu coração. Não confie no seu próprio entendimento. Reconhece nos teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas, o jeito de viver. Nessa importância de confiar em Deus, que muitas vezes nós tentamos confiar nas nossas próprias forças, nossa própria inteligência, nossa própria compreensão para resolver problemas, tomar
decisões. Mas a palavra aqui do Senhor sempre nos diz e nos instrui a confiar nele. Ter disposição de confiar. Como é que é o confiar? Né? Como é que é o ter fé? Aí você me pergunta. Aí eu digo, olha, é como criança. É como criança. É como criança. Se Deus fala para orar e pedir todas as coisas, ora e pede, entrega. Não fica perguntando sobre como é que vai acontecer. Porque o como é que vai acontecer é que nos atrapalha, não é verdade? O como é que vai ser que nos atrapalha. É a falta de confiança que nos atrapalha. Ao invés de simplesmente se soltar, vão colocar na mão de Deus. Eu vou ter a ousadia de entregar. Eu vou deixar Deus me levar. Lógico, nós temos tantas coisas a fazer, tantas decisões para tomar, decisões fáceis, decisões complicadas, decisões de toda espécie, populares, impopulares. Tem que fazer, mas entregar. Mas saber que Deus tem nas suas mãos o poder para que possamos deixar Ele fazer as coisas. Ele é competente. Amém, irmãos? Vira a pessoa do lado e diga: Deus é competente, querido. Diga: Deus é competente. É nós que não confiamos. É nós que complicamos. Sabia que você complica? A gente vive complicando. Lá em casa tem um filtro Electrolux, bonitinho, que a esposa comprou, muito eficiente. E tem uma quantidade de água lá geladinha. Aí hoje está na moda as garrafas de água, né? Quem comprou uma garrafa de água Stanley? Quem ganhou de presente? Agora tem uma mania de beber água, todo mundo carregando um balde de água, né? Você pega um, está carregando um balde de água, outro um balde de água, tem uns negócios desse tamanho. Como é que pode aquilo, gente? As mulheres antigamente levavam bolsa, eu sou fã de bolsa, né? Eu sou sujeito embolsado. Se eu fosse mulher, eu tinha coleção de bolsas, porque eu tenho uns 3, 4 bolsas pretas, que eu considero que seja ideal, adequado para mim. Mas além das bolsas, tem agora aquele balde de água que sai carregando aquela alcinha assim, ó. Eu olho aqui e falo: meu Deus do céu, como é que posso estar dessa? Aí a filha foi lá com o balde de água, colocou embaixo do coisa e encheu. E o que aconteceu? Aí eu fui beber água, depois só tinha água quente. Eu falei: mas que coisa é essa aqui? Só tem água quente nesse negócio que eu estou pagando aqui a prestação até hoje. Aí eu olhei e falei assim: você pegou água aqui, né, fulana? O que tem? O que tem que quando você pega e enche esse balde, eu chego aqui e só tem água quente. Aí ela falou assim: é? Adulto calcula. A criança vai lá e pega água gelada. Adulto desconfia. A criança não está nem aí o que vai ter para comer daqui a pouco na hora do almoço. O problema é seu. Viu, Vanessa? Ela não quer nem saber o que você vai ter para comer. Ela vai sentar e vai falar assim: eu quero comer. Quem comprou o frango, quem encomendou o frango, quem fez no dia anterior, saiu de casa, deixou feito, o problema é seu. Mas a gente fica calculando, né? Calcula. E isso estimula em nós, sabe o que? Muitas vezes, nós transferimos para o nosso Pai Celestial a nossa incompetência, muitas vezes, a nossa fragilidade. Nós transferimos para o nosso Pai Celestial a nossa incapacidade. Nós transferimos para Ele as nossas dificuldades e problemas que nós não conseguimos resolver. E também no nosso pensamento de adulto nós dizemos: Ele não pode resolver, porque eu estou acostumado que ninguém pode resolver. Não vou nem orar porque Ele não pode resolver. Mas você não fala assim. Você só põe aqui dentro. E Deus às vezes é como um psicólogo que tem que arrancar o que está dentro. Tem que tirar a força que está dentro. E como é que Ele faz isso muitas vezes? Deixando no deserto da vida. Fui visitar um amigo tão querido lá que abriu um consultório, né, de psicologia. Aí ele falou assim: vem fazer terapia. Eu falei assim: não vou fazer, porque tudo que o terapeuta me pergunta não sei responder. Não sei se você é assim.
Eu não sei responder. Como é que está a vida? Deixa eu ver. Eu fico pensando, não sei responder. Aí ele falou assim, mas meu trabalho é tirar de dentro de você. Eu falo, por esse lado. E às vezes nós não sabemos e não falamos conscientemente. E às vezes Deus tem que tirar de dentro da gente. E quando Ele tira, Ele mostra muitas vezes para nós, olha, você tem um ranço de incredulidade aí dentro. Você tem um ranço de falta de fé aí dentro. E quase beira a desobediência. Porque se você desobedecer, aí fica ruim. Olha só no verso 16 e 19 de Hebreus 3. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Deixa aceso ali para mim. É o 3,18. Aqui a Bíblia diz, olha, e a quem jurou que não entrariam no repouso, a quem que ele jurou? Os desobedientes. Mas os obedientes entraram. Mas os desobedientes ficaram. Só 2 entraram. Josué e Calebe. Aqui a palavra de Deus nos lembra daqueles que se rebelaram contra Deus no deserto, nunca puderam entrar na terra do descanso, por causa da incredulidade e por causa da desobediência. Mas aqui a palavra de Deus nos quer encorajar a perseverar na fé. Olha, queridos, quando Moisés tirou o povo do deserto, aquele povo que estava no Egito, estava na cidade de Ramsés, que era a cidade que foi feita em homenagem ao faraó da época, que era o Ramsés II. Ele tirou aquele povo lá do Egito, da cidade de Ramsés, e foi com o povo até chegar na cidade chamada Cádiz Barneia. Desse caminho, eu vou falar na nossa linguagem agora, tá? Deus tirou o povo de São Paulo andando. E quando chegaram em Curitiba, passaram-se 2 anos. Porque tinha que ir nos passos das crianças e do gado e dos idosos, né? Quantos quilômetros, o Felipe, você mora daqui, da sua casa lá? A pé, como é que é? Já foi alguma vez da igreja lá a pé? 1 hora. A esposa pega a filha e pega assim, e é animada se você falar assim, vamos embora a pé hoje? Não vai não, né? 5 quilômetros, gente, lá que você é preguiçoso. Não é? Imagina de São Paulo a Curitiba. Mas levaram 2 anos. O caminho até a Canaã era como de Curitiba a Ponta Grossa. Bem mais perto, né? Aliás, era até menor. Eu, por minhas contas aqui de cabeça, minhas reguinhas aqui, eu aumentei um pouco para não deixar o povo muito preguiçoso. De lá aqui foram 2 anos. De Curitiba a Ponta Grossa, eles levaram 38 anos. E aí? 38 anos. Foi que o povo levou. Levou por causa da desobediência. Porque não creram. Porque os espias foram lá e vieram com a cabeça cheia. Não podemos, não podemos, não podemos. Aí Deus disse para eles, vocês não viram o que eu fiz no deserto até aqui? Mas nós não podemos. Vocês não viram? Não deixa o coração incrédulo de vocês fazer vocês morrerem.
Confia, vai. Não podemos. Então vou deixar vocês para eu provar que vocês podem. E essa prova levou 38 anos. Sabe, querida, a palavra de Deus fala aí, o pastor Paulo leu no começo, Filipenses capítulo 4, mas o verso 13 diz, sabe de cor? Tudo posso. Quem que pode? Quem pode? Você? Ele pode. Ele pode. O adulto fala assim, o adulto diz assim, é muita gente para vencer. A criança diz, vamos que vai dar certo, que Deus vai cuidar de nós. O adulto fala, não podemos. A criança diz, não podemos. Por que não podemos? Claro que não podemos. Meu pai é forte. Mas aqui, quando a gente vê, tudo posso naquele que me fortalece, esse verso aqui lembra da nossa capacidade de enfrentar qualquer situação, porque Jesus Cristo está conosco e Ele nos fortalece. Tem hora que você tem que fechar a cara e ir para frente, não é verdade? E a vida, na verdade, ela é assim, não tem moleza. Na vida você tem que fechar a cara e ir para frente. Você tem que fechar a cara e confiar, e andar, e dizer, Deus é comigo, eu vou. Amém, querido? O que está impedindo você de ir? Medo de quê? Vai. Se Deus falou e se você confia, vai. Não faça coisas imprudentes, mas vai e faz o que tem que fazer. A vida é assim, porque em meio às dificuldades da nossa vida e desafios, é fácil a gente se sentir desanimado, impotente, mas como cristão a gente é desafiado a sempre dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não deixe o coração de incredulidade amarrar a sua vida. Deus quer nos deixar no descanso. O que é o descanso, gente? O descanso é confiar nas dificuldades que a gente tem, é descansar. O descanso é parar, é dar um breque. Breque, meu Deus, que coisa antiga, né? Meu Deus, eu falei breque. Agora não consigo falar a palavra moderna. Freio. É botar um freio nas preocupações, porque as preocupações elas são. Sabia que a preocupação é uma coisa incessante? Você pode parar, mas a cabeça nunca para. Esse dia eu fui dormir e falei, meu Deus, por que eu estou pensando tudo isso? Não, por que eu estou resolvendo coisas? Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou fazendo agenda? Meu Deus, eu estou de olho fechado aqui, deitado na minha cama. Ó, que loucura. Um passo para a senilidade, né? Aí eu falei, para, cabeça. Respira fundo, para. Não é? Para de pensar. Confia. Aí respirei fundo, confia. Deixa. E entrar no descanso eu confio nele, eu não vou ficar perdendo tempo com as coisas deste mundo, eu confio nele, porque eu não vou ficar perdendo tempo nas minhas crises, eu confio nele, eu sei que a situação está difícil para mim, mas eu vou confiar nele, não adianta nada, né? Jesus falou, qual de vocês, por mais pensamento que existe, pode acrescentar um dia na sua vida, ou 1 centímetro à sua altura? Resolve nada. É descansar, é aprender a entregar, aprender a descansar, é exercitar-se nas menores coisas, porque tem gente que quer descansar quando o caos se instalar. E eu vou dizer uma coisa a você, quando o caos se instalar, você não terá tempo para se preparar, porque a vida depende de gotas, as gotas diárias é que vai fortalecer a sua vida. Você não põe fé nas gotas? Pega uma coisa, um cano pingando, bota um balde debaixo, uma gotinha, no outro dia você vai ver, tem meio balde. As gotas de confiança vai preparar a mim e a você, se acontecer algum caos na nossa vida. Você estará firme lá. Não vá se preparar agora, na última hora que não adianta. E é por isso que Deus fala para nós, não deixe seu coração ficar com perverso, uma perversa incredulidade, porque quando você não crê, você está dizendo, eu não confio em você. Aí Deus fala, então resolva você.
Quando alguém fala assim, pastor, aquela pessoa está indo para o fundo do poço, eu digo, deixa chegar. Porque enquanto não chegar, não vai ter jeito. E às vezes Deus é assim conosco. Ele olha a gente, deixa chegar ao fundo do poço. Quando você chegar naquela situação e falar assim, só Deus, hein? Opa! Ou aquele sujeito que fala assim, já fiz tudo, pastor, agora eu vou só orar. Eu acho muito engraçado. Eu fiz de tudo, pastor, agora eu vou só orar agora. Você se cansou à toa. Talvez se fizesse o contrário, daria mais certo. Amém, irmãos?